can be stubborn, thinking I'm right. I can be late, cause I'm taking my time. Olá, queridos, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu resolvi trazer minha rotina pós-estudos, porque não, eu não fico 24 horas estudando, eu não chego nem perto disso, pelo menos não no início, porque eu ainda tô pegando assim o ritmo da coisa, sabe? Eu estava terminando de estudar história, que eu estava fritando meu cérebro em Grécia Antiga, porque assim, eu amo história, só que Idade Antiga é um problema pra mim, porque eu acho que tem muitos detalhes, sabe, que não são passadas em aula, e aí eu tenho que ir aprofundando nas questões. E não me julguem porque eu peguei esse livro pra apoiar a folha, que eu não achei nenhum caderno. Mas eu tava morrendo de medo de forçar a escrita e aí, sei lá, não ficar marcando a capa do livro. Tava morrendo de medo. E detalhe, eu estava estudando dessa forma porque eu estava cansada de ficar sentada e ainda precisava terminar de estudar, então eu preferi ficar dessa forma. Assim, as minhas costas elas não doem, eu dou uma esticada também no corpo e é sobre isso. E dá pra perceber que toda hora eu tava abrindo o Gemini pra ficar tirando dúvidas das questões. E depois dos estudos, eu sempre faço um exercício físico, pelo menos uns 30 minutos mais ou menos. Tô voltando ali a vida ativa novamente. Mas o meu intuito mesmo é começar com a corrida, porque nesse dia eu só pulei corda e fiz exercício físico que eu aprendi no YouTube. Mas, porque assim, depois da meia maratona que eu fiz, eu parei de correr totalmente. Mas eu pretendo voltar. E, gente, olha só que charme a minha meia, que eu peguei da minha irmã, na verdade, que como eu vou na casa dela, às vezes eu empresto essas coisas e não devolvo. E enquanto eu imprimia o simulado que eu ia fazer no dia seguinte, eu jantei. Em um momento, vocês vão ver um vulto preto, que é o meu irmão, que eu tava tirando sarro dele, aí é brincadeira de irmão, né? E depois de jantar eu fui tomar banho, só que primeiro eu sempre gosto de lavar meu rosto. E nesse dia, como eu não passei nada assim de maquiagem, só protetor solar, eu só passei o sabonete. Porque se eu tivesse com maquiagem, eu passava primeiro antes, tipo um creme, só que conforme você vai movimentando assim a mão no rosto, ele vai transformando no óleo. É muito bom assim pra tirar maquiagem. Então nesse dia eu só passei o sabonete. E esses produtos que eu estou usando são ótimos. Fazem acho que um ano mais ou menos que a gente comprou, eu e minha mãe, a gente comprou o kit. E até agora não acabou. E é nós duas que usamos. Então, assim, rende horrores. E ao pouquinho que eu coloquei assim no sabonete, ele espuma muito. E eu sempre deixo assim um tempinho com sabonete porque ele dá uma clareada, sabe? E nas manchas do rosto. E aí eu sempre fico lembrando daquele meme lá do Felca com a base da Virgínia. Eu sempre lembro, não sei porquê. E logo depois de lavar meu rosto, eu vou pro meu banho premium. Eu também quero trazer um vídeo de autocuidado, sabe? De rotina de autocuidado. Que tem um dia específico, assim, no meu dia que eu tiro pra fazer uma hidratação no meu cabelo e lavar bem, assim, meu rosto. Porque como são muitos produtos desse kit, eu não passo todos os dias, porque demora, sabe? Então eu reservo um dia pra usar todos eles. E depois eu fui editar foto, que eu sou fotógrafa e nesse dia eu precisava responder, na verdade eu precisava mandar uns negócios para um cliente meu e eu precisava terminar de editar umas fotos de um ensaio. E sempre quando eu estou editando eu gosto de colocar alguma coisa em espanhol, porque é uma língua que eu estou aprendendo, tentando aprender. E por isso que às vezes eu falo meio embolado, porque eu não sei, quando eu tô aprendendo alguma língua, não que eu fale que eu seja fluente em alguma língua, eu não sou. Eu entendo bastante do inglês, eu entendo bastante do espanhol, só que só. E só que assim, quando eu tô aprendendo, eu não sei, gente, parece que eu desaprendo o português. E enquanto as fotos estavam importando, porque demora um pouquinho, eu peguei sorvete, porque faz algum tempo que meu irmão tinha comprado e eu ainda não tinha tomado. E aí eu queria assistir um episódio da minha série que eu gosto. Só que, assim, gente, eu tô tão apegada a ela, que eu já comentei nos últimos vídeos, que eu não quero que acabe, porque é o último episódio. Então, eu não nem assisti. O meu intuito era assistir, só que eu assisti, tipo, Victorious, que é uma série que eu já assisti umas 500 vezes. E eu não mostrei, mas depois eu fui estudar espanhol. Que não é estudar. Eu coloco alguma coisa, ou às vezes eu pego e faço o shadowing, se eu não me engano. E, enfim, e aí, nesse dia específico, eu coloquei Casamento às Cegas do México, pra eu ficar prestando bem atenção nas entonações deles, nas gírias que eles usam, enfim, que eu acho que eu aprendo mais assim do que colocar uma aula e ficar anotando vocabulário e tudo mais. Bom, eu tô testando várias formas de estudos e por enquanto eu tô testando é, uma forma bem específica, mas enfim, depois eu comento mais sobre. E hoje chegou meu protetor solar a princípio. Eu fiquei bem feliz que fazia um tempo que tinha acabado, aí eu pedi. E antes de dormir, eu sempre arrumo as minhas anotações, porque como eu fico fazendo as anotações na folha, fica meio bagunçado. Então eu tiro um tempinho de noite pra poder organizar, pra não, no dia seguinte, não ficar perdendo tempo com isso.
E eu preciso urgente comprar uma argola pra colocar nessas anotações, porque eu tô usando barbante e não tá funcionando muito não, que ele fica desfiando, não sei se seria a palavra correta, mas, fica muito ruim dessa forma. E eu preciso comprar essas argolas, porque daí fica melhor. Ou se não eu compro, sei lá, um caderno. Eu tô testando as anotações assim, né, vamos ver como vai ser, porque depois que acumular, eu acho que vai ser meio ruim pra ficar guardando. E como no dia seguinte eu ia acordar cedo pra fazer simulado, eu deixei organizado o meu quarto também pra não perder tempo no dia seguinte. E depois eu fui ler. Eu não sei se eu comentei, mas eu leio vários livros ao mesmo tempo. E assim, não acho que isso seja um problema, a não ser que eu não esteja absorvendo o conteúdo de cada livro. E nesse dia específico eu estava lendo Pecados Intocáveis, que eu estou quase terminando ele, faltam acho que umas 20 páginas. E eu também estava lendo 21 lições para o século XXI, que faz um tempo que eu tinha ganhado ele e até agora eu não li. Então eu iniciei ele, acho que faz uma semana mais ou menos, e é um livro muito interessante. Acho que traz bastante repertório, assim, principalmente para as redações. E eu finalizei uma leitura esses dias que é da O15, acho que é da. Não sei se é o Rachel de Queiroz ou da Rachel. Tipo, eu não sei se tem esse D, Rachel de Queiroz. Mas enfim, eu terminei ele, eu achei ele maravilhoso. Só que é um livro meio pesado, sabe? Agora só falta passar as anotações sobre o livro pro Notion, que é onde eu anoto, assim, as coisas que eu tirei do livro, minhas reflexões, enfim. Anoto tudo por lá, que fica tudo organizado. Só nos Pecados Intocáveis, que é um livro que eu emprestei da minha amiga, às vezes eu faço anotações no próprio livro, só que como é emprestado, eu gosto de ficar colocando o post-it, aí depois eu faço anotação no Notion e daí eu tiro do livro. E nesse dia eu fui dormir 1h30 da manhã, e eu sei que é um pouco tarde, só que sempre quando eu falo que eu vou acordar, que eu vou dormir mais cedo, sempre acontece algum imprevisto. Mas enfim, é isso, um beijão no coração e tchau!